A paz do Senhor, igreja. Não é que eu estou aqui de novo hoje. Vamos lá. Amados, eu vou falar um pouquinho e orar sobre a família. E eu escolhi um textinho para ler no início, para a gente voltar nele no final. Fiquei em Mateus 22, do 37 ao 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse último versículo 39, eu vou até repetir. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos voltar nele mais tarde um pouquinho, irmãos. E aí, quando eu vi o tema família, eu fui dar uma pesquisada, né? Eu gosto de pesquisar assim, sobre os temas para ver o que significa, conceituar às vezes, porque família parece uma coisa assim, família não é conhecido demais, é uma palavra que a gente usa muito, mas eu quis dar uma pesquisada, uma estudada. E aí, irmãos, eu encontrei algumas referências na Bíblia sobre família. E o que eu vi? Que ela é muito mais do que um grupo de pessoas que unidas por um contrato social, né, que começou lá no casamento, normalmente, né, é muito mais do que um grupo de pessoas, então, estabelecido por esse contrato, onde prevê obrigações dos pais de prover o sustento, um teto, educação, é muito mais do que isso. E lendo a Bíblia, eu pude verificar que a família, ela é mais um resultado de uma afinidade espiritual, onde vários aspectos importam, vários aspectos se unem. E aspectos como amor, respeito, solidariedade são realmente indispensáveis. Mas tem um aspecto que une todos esses aspectos e nos leva a uma vida espiritual, né, que nos leva a uma comunhão com Deus, que foi, na verdade, o idealizador da família, que é esse aspecto da vida espiritual, da família que foi instituída por um Deus, no momento que ele percebeu que não era bom para o homem andar só. Nesse momento, eu creio que Deus instituiu a família. E a Bíblia cita lá em Gênesis 2, né? Capítulo 2, versículo 18, quando Deus diz: falhei uma ajudadora idônea. E tomou Deus de uma costela e formou a mulher. E esse ato divino, irmãos, na verdade, ele foi o primeiro ato de Deus em favor da família. Se nós vamos analisar, foi nesse momento que Deus pensou família. Ele pensou na ajudadora idônea e naquele momento eu quero crer que ele concebeu a família. E se a gente continuar buscando na palavra de Deus, nós vamos encontrar vários versículos que formam um roteiro, como que nós podemos formar a família, cuidar da nossa família, proteger, educar os filhos, enfim, tudo está previsto na Bíblia. E sabe o que eu notei, irmãos? Que não precisa nem ser cristão para seguir esse roteiro. Não serve só para os cristãos. Até um ateu pode seguir esse roteiro para ter uma família bem estruturada. Não é incrível? É uma questão de inteligência seguir a Bíblia para formar família. Não é só uma questão de aceitar Jesus, de se tornar cristão, não. Isso realmente é muito importante, né? A salvação depende de você aceitar Jesus. Mas um ateu, ele pode formar uma família, um ímpio, ele pode formar uma família e cuidar dessa família, muito bem, se ele seguir o que está escrito na Bíblia. Então, lá em Gênesis, capítulo 2 ainda, vem a primeira instrução de Deus,
ele diz assim, Gênesis 2:24: deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Deixar os pais, irmãos, e unir-se à mulher, nada mais é do que a instituição do casamento, se nós vamos avaliar, né? Ele instituiu ali o casamento, já permitiu a formação de uma estrutura familiar, onde ambos tornam-se uma só carne, e através dessa união, que é a união íntima, sexual, eles passam então a formar a sua família, os filhos que virão e assim por diante. Então Deus planejou a família com muita sabedoria, com toda a sabedoria, né, que só Ele tem, e Ele se preocupou também em estabelecer regras de liderança para essa família. Ele se preocupou em estabelecer que haveria um líder, que seria o homem, a cabeça do casal, e que a mulher se submeteria a ele em amor. E isso já está em Efésios, né? No capítulo 5 está isso, se depois os irmãos quiserem ler. Efésios 5, do 22 ao 24, mas também é um texto bem conhecido. É onde Deus se preocupou, então, em estabelecer a liderança. E a família como um grupo de pessoas bem organizado, bem orientado, bem educado, assim como qualquer outro grupo de pessoas, como a igreja, como uma escola, como uma empresa, precisa de um líder. Então Deus já estabeleceu também para a família que a liderança seria do homem, o sacerdote do seu lar. Deus se preocupou também com o aspecto da autoridade desse líder e de sua ajudadora, diante dos filhos, que hoje carece tanto, né, irmãos? Vamos fazer um parênteses rápido para dizer que hoje o mundo carece dessa autoridade. Então, esse aspecto da autoridade dos pais sobre os filhos está previsto em Efésios 6:4, onde ele instrui os pais a não serem nem opressores, nem manipuladores, mas que possam então criar os seus filhos dentro da disciplina, né? E também deixou um mandamento de obediência para os filhos. Efésios 6, também de 1 a 3, ele fala do dever de obediência dos filhos aos pais. Mas as famílias, irmãos, se a gente olhar o mundo de hoje, a gente vai dizer as famílias estão passando por muitas dificuldades, né? O mundo está muito assim, sem regras e tal, está sofrendo. Mas se nós vamos olhar também na Bíblia, nós vamos ver que as famílias sempre enfrentaram problemas, e problemas sérios. Não é só no tempo atual, não. Nós podemos exemplificar falando um pouquinho de Moisés. Esse menino nasceu dentro de uma família escrava, que sofria naquela época todo tipo de opressão. E a história é conhecida, o bebê nasce, eles escondem o bebê por certo tempo, né, enquanto puderam. Depois o bebê é colocado no cestinho, colocado nas águas do Nilo, e acaba chegando a filha de Faraó até ela, e ela resolve então adotar aquele menino. Mas se nós vamos olhar as condições da família onde Moisés nasceu, eram totalmente adversas. Eram as condições mais difíceis para uma família ter um filho, e eu acho que não passava nem nos melhores sonhos da mãe desse menino o que ele se tornaria, porque ali eu acho que ela só pensou mesmo em salvar a sua vida naquele momento, né? Que havia um decreto legalizando um infanticídio de grandes proporções. O faraó havia decretado, e ele tinha esse direito, ele podia fazer isso, que fossem mortos todos os meninos na hora do nascimento. A parteira deveria matar os meninos. Nós não vamos entrar nessa história porque o meu foco não é este. Mas imaginem o sofrimento das famílias naquela época, a mulher engravida e o seu filho, sabendo que seu filho será morto ao nascer. Deve ter sido um sofrimento. Eu não consigo imaginar esse sofrimento. É um sofrimento muito grande. Eles esperavam um filho para entregá-lo à morte, ao assassinato.
Então, as famílias daquele tempo já sofreram muito. E aquele povo ainda sofreu discriminação, né? O povo hebreu foi muito discriminado, foi explorado porque vivia em regime de escravidão. E eles eram famílias, e eles criavam filhos nesse clima de escravidão, de perseguição, de opressão. Os egípcios tinham total domínio sobre o povo hebreu. Então, eles tinham todos os seus direitos cerceados na época. Os homens eram submetidos a trabalhos escravos e algumas mulheres, enfim. A história narra todo tipo, né, de atrocidade que acontecia naquela época em todas as áreas da vida deles. Eles enfrentaram problemas econômicos, sociais, eles foram perseguidos, eles viviam num clima de total insegurança. E hoje, se nós vamos olhar para o mundo que nós vivemos, nós encontramos tudo isso: opressão, escravidão, problemas econômicos, sociais, todo tipo de problema também tem hoje. Atrocidades cometidas contra crianças, infanticídio. Basta a gente acessar o noticiário que a gente vê. Ontem foi dia 18, foi. Ontem eu estava lendo sobre o dia 18 de maio, né? Que é o dia que foi escolhido, e eu acho até oportuno falar aqui, o dia dedicado ao combate do abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aí diz no tema desse ano: a proteção começa em casa, faça bonito, quem protege não se cala. E aí ontem eu vi no noticiário que lá no meu estado, uma mãe brigou com o marido e, para se vingar, ela gravou um vídeo com a filhinha de 2 anos dentro do carro, informando o marido, mandando a filhinha se despedir do pai. A criança dizia que não queria se despedir. E ela dizia: então vamos nos matar? Diga tchau pro papai que você nunca mais vai vê-lo, ele nunca mais vai te ver. Então a gente vai se matar. E ela jogou o carro contra um caminhão. E esse caminhão trazia uma máquina, acho que uma retroescavadeira, eu não sei. Ela ainda se certificou que era um caminhão pesado, que ela poderia jogar o carro dela. E ela não morreu. Ela está muito mal. A criança sofreu ferimentos leves. E ela foi retirada, quase despedaçada, pelo que dá para ver, dos escombros. E aí eu fiquei pensando: que mundo é esse que nós vivemos, onde mãe quer matar filho, onde pai mata filho, irmão mata irmão? E aí hoje, estudando essa palavra, eu tinha até preparado uma outra e cheguei aqui na casa de oração, fui dar uma lida, acabei modificando. Eu fui ver que já é assim, desde que o mundo é assim. A mãe de Caim e Abel deve ter sofrido muito, um irmão matando o outro. E se nós vamos ver a história, ela narra todo tipo de crime dentro da família. E aí eu fiquei pensando nesse mandamento que eu li no início, né? Que eu disse que a gente voltaria para ele, né? Mateus 28, 38. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu fiquei pensando que o meu próximo, mais próximo, é o meu irmão, o meu filho, o membro da minha família, é o meu próximo mais próximo de mim. Irmãos, o nosso próximo mais próximo é o membro da família. E se nós, eu digo nós enquanto sociedade, né? Se as pessoas estão matando o próximo mais próximo, isso só me diz que nós não estamos fazendo o nosso papel com a urgência necessária. Nós temos urgência de falar da palavra de Deus, porque as famílias estão se destruindo por não conhecer a palavra de Deus. As famílias estão se destruindo por falta de Deus em suas vidas. Então hoje, queridos, eu gostaria de lembrar essa nossa missão, que o próximo mais próximo é o membro da família de laços de sangue, da família biológica, logicamente, mas da família da fé. A igreja hoje é a minha família. Claro que eu tenho meus filhos, netos, enfim, nora, genro, mas a minha família hoje é a família da igreja.
E nós, enquanto família do Senhor, precisamos resgatar membros de outras famílias que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. Então a minha oração hoje será nesse sentido. Eu convido você a orar nesse sentido, que o Senhor nos dê o poder, a ousadia, o senso de urgência que nós precisamos para a gente levar a palavra do Senhor para mais pessoas, para que as famílias possam ter então esse laço espiritual desenvolvido, porque se com Deus na nossa vida, com Jesus na nossa casa, já não temos dias fáceis, né? Imagina quem não tem. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar nesse sentido. Você que nos acompanha pelas redes sociais, certamente conhece alguém que nesse momento está sofrendo uma perda familiar, ou sofreu, ou está na iminência de sofrer, seja pelo motivo que for. Então eu te convido a você se unir a nós em oração. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós nos apresentamos a Ti nesse momento, Senhor, primeiramente reconhecendo, Pai, que precisamos de Ti, que é o Pai de todos nós. Nós precisamos, Senhor, nos colocar diante de Ti e em nome de Jesus te pedir, Senhor, que Tu aumentes a nossa fé, que Tu nos dê, Senhor, a intrepidez, a ousadia, a coragem, Senhor, necessária para levarmos a Tua palavra àqueles que ainda não foram alcançados. Senhor, nós sabemos que não podemos mudar o mundo, não podemos assim sozinhos mudar o mundo, mas se cada um de nós fizer um pouquinho, nós teremos no total uma grande ação em Teu nome. Nós teremos no total um grande avanço. Não será um passo ou uma milha, serão várias milhas que poderemos ainda caminhar com os dias que certamente Tu ainda nos reservou. Nós não conhecemos, Senhor, o número dos dias que Tu nos reservou, mas nós conhecemos a Tua palavra e ela nos diz que essa é a nossa missão, que esse é o propósito pelo qual Tu nos colocou aqui nessa terra. Então, Senhor, nós queremos nesse momento, em louvor e adoração a Ti, reconhecer que estamos fazendo pouco, Senhor, e pedir que Tu nos encorajes, Senhor, e que a partir desse momento nós não nos esqueçamos nem um minuto, Senhor, da nossa grande responsabilidade, não só de prover sustento e teto para os nossos filhos, mas também de prover condições para que eles tenham uma vida espiritual, uma vida contigo, uma vida em comunhão contigo, Senhor. Que possamos Te buscar, Senhor, em todos os momentos. Que não nos afastemos de Ti, Senhor. Que hoje, ao sairmos desse culto, Senhor, possamos levar no nosso coração essa mensagem de que as famílias precisam desse laço contigo antes de qualquer outro laço. Não importa quem me concebeu, não importa quem me trouxe ao mundo, importa é com quem eu ando e eu quero andar contigo. Esse deve ser o nosso pensamento, essa deve ser a mensagem que devemos levar ao nosso semelhante. E que o próximo, mais próximo de nós, seja família por laços de sangue ou não, que seja o primeiro que encontrarmos, a partir desse momento, seja o próximo a quem vamos dedicar, então, o nosso amor, aquele amor que Tu prega na Tua palavra, Senhor, aquele amor capaz de levar a verdade do Evangelho a toda criatura, porque é só por amor que podemos fazer isso, porque não existe outra motivação, Senhor. Tu nos amou primeiro, Senhor, nós que já conhecemos a Tua palavra, que já tivemos o privilégio de ser resgatados, nós temos, Senhor, esse dever, Senhor, em gratidão ao que Tu fizeste por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa missão, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus.